O tema de hoje é educação de filhos. Para a gente começar essa conversa, eu quero considerar dois polos. Se a gente está falando de educação de filhos, nós temos de um lado os pais e nós temos de outro lado os filhos. É óbvio, né? Eu sei, mas não é tão óbvio assim. Se eu, enquanto adulto responsável, pai e mãe, na educação dos meus filhos, eu estou olhando para as minhas dores e para as questões que eu não resolvi, o foco está sendo em mim. Eu não estou olhando para o meu filho, que seria o objeto da educação. Qual é o correto? O correto é eu, como adulto, funcional e emocionalmente bem resolvido, pai e mãe. Quando eu estou falando de educação de filhos, a minha perspectiva tem que ser os filhos. E qual é o meu lugar correto dessa relação? Quais as necessidades desta criança ou desse adolescente, o que ele tem de pontos positivos, o que ele precisa trabalhar, o que ele precisa desenvolver, e aí eu consigo definir qual vai ser a minha intervenção diante do processo educacional dele. Consegue entender a diferença? Se você parte desse pressuposto, eu estou dando para o meu filho tudo aquilo que me faltou, o foco está sendo você. E você vai dar para ele coisas que não vão ajudá-lo, que vão estragá-lo. Por exemplo, se eu tenho um filho ou uma filha aqui que simplesmente é uma criança criativa e ela gosta muito de artes, de brinquedo, de criar, que vai estimular essa criança é o quê? O tempo de qualidade. E aí são artefatos para a arte. Jogos de criatividade, massinhas, giz de cera, pintura, escultura, coisas desse universo. Porém, se eu quero dar para ela aquilo que eu não tive, eu vou começar a encher essa criança de brinquedo e de objetos que não tem nada a ver com a realidade dela, tem a ver com a minha. Por exemplo, eu tenho um perfil totalmente diferente. Eu sou um esportista, ou eu tenho uma frustração porque eu queria ter sido jogador de futebol que eu não fui, ou eu me comunico muito bem neste universo. Aí eu começo a dar para a criança, por exemplo, bola de futebol, de basquete, de vôlei. A criança não vai valorizar aquilo como eu valorizaria, porque para ela não faz sentido nenhum aquilo, e eu vou ficar frustrado, e eu vou brigar com essa criança, e vou querer impor para ela que ela tem um interesse que era meu e que eu não realizei. E isso vai gerar o quê? Frustração. Não vai gerar conexão entre pai e filho, não vai gerar momentos bons, não vai gerar uma educação. Isso vai gerar barreira, ruptura. Essa criança não vai se sentir aceita naquilo que ela tem de melhor e, em contrapartida, como ela vai querer muito o seu amor e vai querer fazer de tudo o que ela puder para te agradar, ela vai começar a se forçar a fazer coisas que não são da natureza dela. Isso vai gerar só conflito. Não gera satisfação para nenhum dos dois lados. Entende? Então, a grande questão aqui é, eu tô querendo dar um monte de coisa para essa criança para compensar o quê? Se essa criança às vezes nem precisa de nada. Às vezes eu quero dar coisas materiais e o que essa criança está precisando é de atenção, é de limite, é de direcionamento. É isso que vai resolver a vida dela. É isso que vai dar segurança para ela. E não objetos, e não brinquedos, e não videogames, por exemplo, coisas que eu não tive. O que acontece muitas vezes? Eu não consigo corrigir o meu filho ou a minha filha. É muito difícil para mim falar não. E aí eu começo a imaginar que a dor da criança ou do adolescente é muito maior do que de fato vai ser simplesmente com aquele não que eu vou dar. Porque ali eu estou projetando a minha dificuldade de lidar com a situação que meu filho está passando, a minha dificuldade de lidar com a minha própria frustração. Por exemplo, minha filha começou a fazer 1000 esportes. E aí, dentro lá da rotina dela de trabalho e de estudo, ela precisa ter alguma autonomia. Ela já está numa idade, um ambiente seguro, controlado, obviamente, e ela já está numa idade de começar a ter um certo tipo de autonomia, porque isso é importante para a formação dela enquanto uma adulta funcional. Só que eu tenho medo. Eu tenho medo porque na minha infância não era assim, porque eu morava num bairro, né, que era perigoso, e aí eu passei por alguma situação difícil que eu não resolvi, ou o que vão pensar de mim se eu deixar a minha filha de 14, 15 anos atravessar uma rua sozinha? Vão dizer que eu sou uma mãe negligente. Eu preciso estar o tempo todo acompanhando este adolescente para o que ele for fazer, porque são meus traumas, são as minhas inseguranças. E o que eu estou fazendo? Eu não estou ajudando ela, na medida do que eles precisam para eles se desenvolverem. Eu estou somente projetando a minha dificuldade.
E muitas vezes aquilo nem era um problema, nem era uma questão para o meu filho ou para minha filha. Só que a minha preocupação, o meu excesso de gelo, a minha paranoia, aquela minha dor que eu não resolvi, aquela minha criança ferida que mora dentro de mim, ou meu adolescente, ou minha adolescente ferida que também mora dentro de mim, falaram mais alto. Sim. Dar visões que você não teve, transmitir valores, isso tudo é ok. Qual é a nossa ideia de evolução? Se eu me resolvi, se eu superei, a ideia é que cada geração melhore um pouco aquilo que ela recebeu dos próprios pais. Então, isso dentro de um processo de consciência é super bacana. Então, não tem nada de errado você ser mais presente, desde que eu esteja presente para apoiar e ajudar a criança no que ela precisa. E não eu estar presente para forçar ela a fazer aquilo que é minha dor, a forçar ela a fazer aquilo que eu não pude fazer quando eu era criança ou adolescente, entendeu? A diferença da dinâmica. A minha presença é maravilhosa, a qualidade do tempo é maravilhoso, orientação, instruir, apoiar, acolher, isso é papel fundamental de pai e mãe. Tá tudo bem. A questão é quando eu quero dar coisas, objetos, até regras, até excessos que não dizem respeito à realidade daquela pessoa, da criança, do adolescente, dizem respeito à minha realidade. E isso vai acabar ou trazendo mais insegurança para a criança, ou deixando ela mais dependente, entende? De nenhuma forma esse excesso vai ser bom para ela, porque não é exatamente o que ela está precisando. Onde que eu compenso as minhas próprias vontades, as minhas necessidades, os meus desejos que eu não pude ter? Eu vou lá e compenso comigo mesmo. Então eu não pude ter um tempo e de desenvolver meu lado artístico quando eu era criança. Eu vou lá e me inscrevo numa aula de música, por exemplo. Eu vou lá tocar violão. Eu não tinha tempo de me dedicar ao esporte. Eu vou lá adulto e começo a encontrar uma galera ali da minha geração, da minha faixa etária, e eu vou lá fazer um vôlei, fazer um futebol com esse povo. Eu estou me nutrindo, estou nutrindo a minha necessidade, e quando eu for estar com o meu filho, eu estarei 100% presente, aí eu vou conseguir separar o que é meu e o que é dele. Porque a grande questão também no meio disso é que a nossa visão, ela tá tão permeada com todo esse emocional que muitas vezes eu nunca olhei, eu nem sabia que existia, eu nunca parei para analisar, que eu não sei nem diferenciar o que é meu e o que é do filho. Muitas vezes a gente está projetando no filho questões que são nossas, mas tendo todas as justificativas possíveis. Por exemplo, para mim eu acho que é importante, é uma carreira maravilhosa ser médico ou advogado, então eu só quero o bem do meu filho. Aí eu começo a impor que ele seja médico ou advogado. Mas eu não estou fazendo bem para ele, eu não estou pensando no futuro dele, porque são carreiras que dão dinheiro ou que você tem uma facilidade maior de ser bem-sucedido. Eu só estou pensando no futuro e no bem dele. Isso está disfarçado. É uma imposição de uma questão de um valor de uma crença minha que eu estou impondo, que está sendo disfarçado de é pelo seu bem, meu filho. Eu só estou pensando no melhor para você. Mas aí, qual é o meu referencial? Eu, minhas crenças, meus valores, o que eu não tive? Ou o meu referencial é o adolescente, a criança, que desde sempre demonstraram interesse ou facilidade ou aptidão para aquela área específica de trabalho. Coisas que ele gosta, que ele tem facilidade, que ela vai saber fazer, que ela vai conseguir fazer de uma forma brilhante, extraordinária, porque desde cedo que eu acompanho ela na escola, ela já se destacou como, por exemplo, sendo uma líder. Desde pequenininha ela é líder. Desde pequenininha ela é uma pessoa que agrega as outras, que ela se comunica bem, que ela gosta de apresentar trabalhos na escola. Entende que isso parte dela? E aí eu, como pai e mãe, eu direciono dentro do que ela me apresenta, que são características para ela, que ela faz, que ela se diverte, que ela faz brincando, que ela vê que é tranquilo fazer e ela tem um feedback sobre isso, positivo. Aí eu direciono aquilo para carreiras que podem ser mais fáceis, carreiras que têm mais facilidade, carreiras que podem ter um reconhecimento social melhor. Aí tudo bem. É uma boa pergunta essa. A personalidade da criança e a composição do que ela demonstra, do que ela gosta, do que ela tem facilidade ou não, ela é determinada por traços genéticos e por traços ambientais. O que são traços ambientais? É a criação, é o estímulo, é o meio. O que eu faço para propiciar que ela desenvolva aquela habilidade ou não. Por exemplo, a criança pode nascer tendo uma habilidade fantástica musical, mas se eu nunca levá-la para ter contato com músicas, com instrumentos musicais, aquilo nunca
pode vir à tona e ser prosperado, aumentado, proliferado no bom sentido, entende? Então, existe sim, desde criança, você vai observando a criança. O que ela demonstra ter mais facilidade e o que ela não demonstra quando ela é muito pequena, a gente vai estimulando. Habilidades que são hoje importantes para todo adulto funcional, por exemplo. Todo mundo precisa aprender a comunicar, a trabalhar em equipe, precisa ter um raciocínio lógico, matemático ali, né, pelo menos básico. Então, se eu sei que a minha criança não tem tanta facilidade nisso, eu procuro inseri-la, dar aulas, procurar grupos de estudos ou atividades que ela possa aprender essas habilidades. Porque eu sei que isso é pré-requisito para uma vida adulta saudável. Agora, se eu estou vendo que a criança não tem a menor facilidade, eu quero que a minha filha faça balé, porque eu fiz balé quando era criança. Ou eu sempre quis fazer balé quando era criança e eu nunca pude. Agora eu quero dar para minha filha aquilo que eu não pude. Aí eu coloco a menina para fazer balé desde cedo. Só que você está vendo, ela tentou, ela fez 1 ano, fez 2 e não vai. A professora fala, olha, não tem jeito. Olha, ela tem muita dificuldade. Olha, ela não vem para cá com prazer. Olha, ela chora toda a aula para vir. E aí? Entende? Então a gente tem que sempre lidar com isso com base na realidade. Eu testei, eu coloquei ela em vários tipos de atividades extracurriculares com habilidades diferentes, só que ela demonstra gostar mais de uma coisa. Ela demonstra ter aptidão por aquilo. E aí a gente vai investindo. E com relação ao que ela tem, né, mais dificuldade é uma coisa. Ela precisa ter o mínimo possível daquela habilidade para poder se socializar, enturmar e trabalhar em equipe, ok? Mas eu não vou desenvolver aquilo e potencializar e colocar aquilo impondo para a criança para ser um sofrimento. Então a gente tem que dosar isso. De novo eu volto, qual é o seu referencial? Entender a singularidade da criança, entender o que ela demonstra, que ela tem facilidade. E óbvio, né? Meu filho eu boto lá na aula de natação, mas ele começou, não fica 3 meses, daqui a pouco quer mudar. Aí se eu mudo, boto em uma aula de arte marcial, ele fica mais 3 meses e quer mudar. Aí também, né, não é assim que funciona. Em 3 meses, dependendo da idade, esse cérebro não tem estrutura e maturidade para fazer uma mudança, para entender o que é disciplina. A disciplina ele vai construir em qualquer esporte que for, então não. Você vai entrar, mas você vai ficar pelo menos 6 meses, se for uma criança menor. Se for já um adolescente, olha, eu entrei, tá, você tá entendendo? Você quer fazer isso. O contrato mínimo é de 1 ano. Você vai pagar o preço? Se você começar, você vai ter que levar até o final, gostando ou não. E aí entrou, é pelo menos 1 ano que vai fazer. Entende? A gente tem que entender o desejo dessa criança. Ela tem maturidade para isso? Qual é a condição cerebral dessa criança? Ela tem autonomia? Ela tem poder de decisão e escolha? Ela tem critérios para fazer boas decisões e escolhas? Ou quem vai fazer isso sou eu enquanto pai ou mãe? É isso que a gente precisa conciliar. Então, se eu estou bem resolvido com relação às minhas questões, eu consigo separar mais fácil o que é meu, o que é da minha história de vida, o que é da minha criação. E aí eu olho para isso e vejo o que faltou. E aí tudo bem, olha, meus pais, por exemplo, não tinham condição financeira de me pagar uma aula de teatro, que eu queria fazer muito teatro. Ou eles mudavam muito de cidade, eu acabei não me vinculando e não podendo ter uma continuidade naquilo que eu gostava. E isso não foi legal para mim. Então tá, o que eu posso fazer de diferente para o meu filho? Eu vou procurar ter uma estabilidade, eu não vou me mudar tanto de cidade, se isso for possível, dentro da minha realidade. Ou eu tenho condição de pagar alguma coisa, tá, mas o que eu vou escolher pagar? Eu vou pagar uma coisa que eu vejo claramente que a criança não gosta, que ela vai forçada, que ela vai emburrada por 1 ano? Ou não, eu vou pagar uma coisa que eu realmente ela goste, que ela demonstre interesse, que ela vai ter outros benefícios, ela vai interagir com outros coleguinhas, ela vai estar aprendendo a trabalhar em equipe, mesmo que ele não seja o melhor ou a melhor. Porque também tem outro nó aí que é importante a gente falar, tá? Muitas questões aí de pai e mãe brigando porque na peça da escola o meu filho não foi chamado para fazer o papel principal, e isso é um absurdo. E eu não aceito que meu filho ou minha filha não seja o papel principal. Gente, hello, vamos cair na real, a gente tá falando do que aqui? Meu filho tem que ser sempre destaque? Assim, que mundo que a gente tá criando nossas crianças? Aí, claramente, eu tô projetando as minhas questões de não pertencimento, de não aceitação, de baixa valorização, de baixa autoestima. E eu não tô entendendo que é importante para a criança ser uma hora o protagonista, mas também ser ali o contra-regras, também ter a função que vai ser só um figurante. Por quê? Porque isso tudo faz parte da vida. Quanto mais papéis eu conseguir desempenhar
no teatro, quanto mais lugares diferentes eu conseguir ocupar dentro de um time de vôlei, mais eu estou preparado para lidar com situações no futuro. E quando encontrar com aquela situação, aquilo não vai me travar, me congelar e eu vou ter uma crise existencial porque eu não treinei ficar frustrado, eu não treinei levar nãos enquanto eu era criança. É o que a gente chama de tolerância à frustração. O que é tolerância à frustração? Eu fui frustrado quando eu era criança e adolescente, e aí hoje, quando eu tenho alguma frustração diante da vida, porque sim, gente, a vida não é feita para fazer a gente feliz. A vida é feita para ter desafios. E eu vou ser frustrado inúmeras vezes. E a frustração é boa, tá? Porque é quando eu tomo os nãos e eu sou frustrado que eu tenho a chance de crescer, de me desenvolver, de aprimorar e aprender. Se eu só tenho sims na minha vida, pessoas passando a mão na minha cabeça e dizendo o quanto eu sou maravilhoso para qualquer coisa que eu faço, eu não tenho critérios para evoluir. Enquanto pessoa, enquanto profissional e nenhuma área da minha vida na vida adulta, certo? Então, eu preciso expor meu filho e minha filha a essas situações que elas não vão ter desconfortos. E se eles desenvolvem essa tolerância à frustração, porque eles foram tendo vários nãos, eles conseguem ser pessoas que vão passar por crises na fase adulta, crises maiores, de forma mais saudável, de forma mais resiliente, de forma mais tranquila emocionalmente. E aí sim eu estou preparando adultos funcionais, adultos para uma vida real, adultos para o mercado de trabalho. Entendeu? Porque não é fácil. Entendeu? Porque é muito diferente ser pai e mãe e querer ter um filho. Se eu quero ter um filho ou uma filha, eu estou colocando esse filho ou uma filha no lugar de objeto de desejo meu, como se eu pudesse pegar numa prateleira. Ah, que bom, tem um filho ali, uma filha, eu pego, brinco, tiro foto, uso, boto a roupinha que eu quero como se fosse um bonequinho. A hora que me dá trabalho também, eu quero devolver. Entende a motivação inconsciente por trás dessa escolha? É diferente de eu falar, não, eu quero ser pai e eu quero ser mãe. Aí eu estou entendendo que eu vou assumir compromisso com um ser humano que vai vir e que eu vou me transformar, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou me colocar em segundo plano para nutrir esse ser humano, para dar estrutura para esse ser humano, para olhar para ele como prioridade da minha vida. Vou abrir mão de várias identidades minhas, de vários conceitos meus, de várias crenças, porque enquanto a gente não é pai e mãe, a gente tem 1000 teorias sobre criar filho. Só que a hora que o bebê nasce, a criança chega e está ali, e aí? Como é que vai ser no dia a dia? Você vai se construindo no dia a dia. Então a sua relação com a criança também vai ser construída. A personalidade da criança vai sendo mostrada cada vez mais. E cada fase que ela vai explorando alguma coisa, isso vai se abrindo. Universos vão se abrindo de possibilidades. Para ela demonstrar ter mais gosto por alguma coisa, predisposição ou não. É só perceber. Quando a gente convive com crianças da mesma idade, como o temperamento dessas crianças já é muito diferente. A personalidade vai demorar um pouco mais para se formar, tá? Até os 7 anos a gente está estruturando aí uma grande parte dessa personalidade da criança, mas até os 14 a gente ainda molda. Considerando que o cérebro humano só termina mesmo de se formar, o córtex pré-frontal, que é a parte do raciocínio lógico, a parte da prudência, a parte da consequência, com 25 anos, tá? Então, a gente precisa entender esse desenvolvimento humano para saber exatamente onde eu estou me metendo quando eu digo eu quero ser pai, eu quero ser mãe, ou quando eu acho que eu simplesmente quero ter um filho. Se você vai assumir esse papel de verdade, você vai dar suporte para o desenvolvimento deste ser humano em cada fase que ele for passando. E cada fase ele vai ter uma demanda, ele vai ter uma janela de aprendizado, ele vai ter uma janela de dificuldade, e você vai tendo que se moldar em cada fase de crescimento dessa criança. Então olha que processo dinâmico, olha que processo lindo, mas também profundo. É dedicação, é crescimento contínuo das duas partes, do pai, da mãe e do filho. Enquanto a criança está crescendo, o pai e a mãe também estão crescendo. Enquanto pais e mães de filhos de 1 ano, depois 2, depois 3 e assim sucessivamente. Então, que lugar eu estou ocupando na vida dos meus filhos? Eu estou usando os meus filhos como objeto de projeção de coisas minhas que eu não resolvi, querendo que eles realizem meus sonhos, querendo que eles tampem buraco na minha vida. Ah, não, eu quero filhos para que eles cuidem de mim do futuro. Oi, vamos acordar. Quem é que está querendo cara pálida? É o adulto ou é a criança que vive em mim? Se eu estou querendo um filho para cuidar de mim no futuro, eu estou me colocando como uma criança, uma vítima
que vai ficar velhinha e que eu quero que o filho me nutra, que eu quero inverter o papel, que eu quero que ele seja o adulto que vai cuidar de mim depois. Não é esse o seu lugar. E quem falou que seria fácil? Você tem que escolher o seu difícil. Ou você se rende e o seu filho, a sua criança, vai ser como as outras crianças que estão aí chorando, fazendo pirraça, que está todo mundo colocando elas para assistirem tela, para não terem trabalho de educar, para não terem que lidar com a frustração dessa criança, para não ter que ouvir essa criança chorar, ou você escolhe o preço de controlar esse ambiente, ou você escolhe o preço de falar não, sustentar e dar alternativas para essa criança, e você escolhe o preço de brincar com ela, de você estar junto, de você conversar. Você tá chorando? Não, você tá chorando, mas você não vai poder ter isso. Tá bom, eu entendo que você tá frustrado, mas não é dessa forma que você vai demonstrar sua frustração. Chorar é uma coisa, bater no coleguinha é outra, né? Tô frustrado com isso, tá bom, você pode me dizer que você tá frustrado e a gente vai propor uma atividade que vai ser saudável para você. Porque quem vai dizer o que é saudável ou não, o que a criança pode ou deve fazer ou não, são os pais. Não tem essa de ficar perguntando para a criança de 2 anos o que a criança quer. Ai, você quer comer doce ou você quer comer brócolis? Desde quando essa criança vai ter base, senso, neurônio? Não tem nem construção biológica e nem construção emocional de valores para poder tomar uma decisão dessas, do que ela deve ou não comer, de que horas ela deve ou não dormir. Você tá vendo quando a gente tá com tanto problema que a gente não resolveu? E aí eu tenho medo do quê? Da criança falar assim, eu te odeio, porque criança é assim, se você dá o pirulito para ela antes do almoço, ela te ama. Se você fala que não, ela te odeia. E tá tudo bem. Ela está desenvolvendo o cérebro, ela está aprendendo a lidar com as emoções, ela está expressando a frustração com o repertóriozinho que ela conhece. Aquele é o mundinho dela. Então ela sabe te falar, ela só sabe te dizer eu te amo ou eu te odeio. Quem tem que filtrar isso? O adulto. Mas se eu estou com o meu complexo aqui, com os meus sentimentos, com o meu alto valor paterno muito afetado, que eu não posso ouvir que a criança me odeia, que aquilo vai me magoar profundamente, eu abro mão de cumprir a minha função de pai, que é dar o não, porque o meu emocional não está suportando a reação da criança. Então, tudo é difícil, escolha o seu difícil, e aí você vai ter a consequência. É difícil ouvir a criança chorando, tá bom, eu vou dar tela para ela. Você já sabe a consequência que você vai ter? Você já sabe o efeito que a tela está tendo no desenvolvimento cerebral da criança? Quanto menor a criança, pior. Eu estou estimulando aquele cérebro, eu estou acostumando a ter uma recompensa rápida, eu estou o tempo todo colocando endorfina, serotonina, produzindo recompensas e alienando essa criança, distanciando ela cada vez mais da realidade. Quanto mais ela fica na tela, nesse mundo de fantasia, menos ela tem preparo e estrutura para lidar com o mundo real. E daqui a pouco ela está cheia de transtorno, comportamentos desajustados, aí daqui a pouco tem um monte de gente aí que tá dando um monte de diagnóstico. Quanto mais a tecnologia e a vida social vai mudando e a cultura, a gente vai tendo mais transtorno aí, sendo detectado, sendo criado. Então você vai escolher, esse é o preço que você vai pagar. E em contrapartida, qual é o preço que eu vou pagar por falar não quando ela me pedir tela? O preço que eu vou pagar é, eu vou ter que ir em alguns ambientes, eu vou precisar montar atividades que sejam mais lúdicas, jogo de tabuleiro, jogos divertidos, jogos com corpo. Eu vou precisar entreter essa criança. Eu vou também lidar com o tédio. Ela vai ter que aprender a lidar com o tédio, que o tédio também é importante para ela poder ser criativa. Ela precisa ter o tédio para ela poder criar algo. E aí a gente não precisa de grandes recursos, não precisa ficar comprando coisas caras. Eu posso estimular a criatividade da criança com qualquer elemento, mas eu tenho que ter disposição para isso. Eu preciso entender o quanto isso é importante. E aí eu vou ter esse tipo de resultado. Bom, era isso que eu tinha hoje para a gente conversar um pouquinho. Lembra, a gente vai ampliar um pouco o tema e alguns temas a gente aprofunda. Muitas vezes pode parecer que isso está muito complexo, porém não se assuste, calma. Tem ferramenta para tudo, existe abordagem para tudo. Só que na hora que a gente está olhando para cada tema, aqui a gente vai usar sempre a lupa e vai usar o binóculo. A gente não pode tratar de um tema complexo dando respostinhas simples e rasas. Então, em alguns momentos, a gente dá um passo para trás e a gente amplia a nossa percepção e pensa na consequência, no futuro, o que eu estou criando, o que eu estou ensinando o meu filho com este meu comportamento. Em outros momentos, a gente vai precisar focar e aprofundar. Calma aí, vamos observar melhor. Ele está tendo essa reação em que momento? É todo dia? É toda hora? Tem a ver com o quê? Com a comida, com a exposição do sol, com a rotina do sono. Tem a ver não com os hábitos, está aprendendo isso na escola, com o coleguinha, está aprendendo isso comigo, entende? Assim a gente consegue ter uma visão ampla
e profunda do problema. E aí o nosso posicionamento tende a ser mais assertivo. Se você ficou com alguma dúvida, algum comentário, sugestão, manda aqui que a gente segue esse bate-papo comentando e nos vemos nos próximos vídeos com outros temas. Até a próxima!